Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, que a gente roda Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Maranhão, vamos para Balsas conversar com o Daniel Ler, que é presidente do Sindicato Rural lá do município. Vai explicar um pouquinho para a gente como é que está a colheita da soja e também como é que está o plantio do milho segunda safra. Seja muito bem-vindo, Daniel. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês aí, poder explicar um pouquinho da nossa região aí, dentro do estado do Maranhão. Vamos lá, Daniel, aí no município de Balsas, a colheita já começou. Qual porcentagem de área colhida já dá para se contabilizar aí no município de Balsas? Bom, o município de Balsa é dividido em várias regiões, né? Então, tem regiões que colheu mais e tem regiões que está mais atrasado na parte da colheita. Mas, no geral, deve estar em torno de 35% a 40% da área já colhida no município todo aí de Balsas e em regiões aí também, municípios vizinhos aí. E esse percentual de área colhida, Daniel, para essa época do ano, né? A gente está quase ali finalizando a primeira quinzena do mês de março. Esse percentual de 30% a 40% de área colhida, ele está dentro do esperado ou nessa época do ano a gente já deveria ter avançado um pouco mais nessa colheita? Esse depende muito do ano aí na nossa região. Quando chove no início do plantio, aí chove bem, o produtor consegue plantar mais e seguir mais com o plantio, então adianta a colheita. Nós estamos esse ano bem atrasado em relação ao ano passado. No ano passado, nessa época, a gente estava bem mais colhido, em torno de 50% da safra já tinha sido colhido, e esse ano atrasou porque as chuvas demoraram para chegar no início do plantio e foi plantando conforme ia chovendo. Então, atrasou bem a colheita agora, tem muita soja ainda no campo aí, soja ainda enchendo o grão aí, finalizando o ciclo aí para poder colher. Eu acho que nossa colheita se estende aí por mais uns 30, 40 dias ainda para finalizar totalmente. Aquele plantio bastante escalonado, né, Daniel? Sim, o plantio foi bem escalonado. O produtor conseguia plantar algumas áreas, chovia num talhão, ele ia lá, plantava naquele talhão, daí esperava, às vezes, 2, 3 dias, e chovia em outra parte da fazenda. Não tinha uma chuva assim geral, assim, que pudesse entrar plantando toda a propriedade. Então, muito manchado as chuvas esse ano no início e atrasou bastante o plantio. Teve talhões, às vezes, que chovia metade do talhão, a outra metade não chovia, então não conseguia seguir com o plantio. Então, por isso atrasou muito. E aí, olhando para esse cenário, né, entre 30% a 40% de área colhida, o que se dá para estimar de média de produtividade com essa fotografia que a gente tem desse momento, Daniel? A gente tem uma estimativa aí que o Estado deve colher um pouco a menos do que colheu ano passado, em torno de uns 5 a 10% menos do que colheu ano passado. A gente estima aí que vai colher esse ano uma média geral aí de 53, 54 sacos. Ano passado a gente fechou 56, 57. Então a gente tem uma espera que vai diminuir um pouco. Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita área ainda a ser colhida. E as primeiras foi algumas regiões foi melhor que o ano passado, outras regiões foi bem pior. E tivemos problema também no início da colheita aí com chuvas, tivemos perca com soja variada, que saiu do campo e teve desconto dentro das trade, né? E isso afeta muito a produtividade no geral. Então, a gente espera ainda que tenha uma produção boa, mas eu acho que vai ser um pouco menor que o ano passado, com certeza. E Daniel, como é que está a dinâmica de negociações com os produtores por aí? O produtor aí de Balsas, ele está segurando bastante a soja, ele está ali negociando alguma coisinha ou outra de forma pontual durante o mês para cumprir algum compromisso financeiro? Como é que está aí esse ritmo de negociações? Bom, o produtor que negociou no início, ali antes do final do ano, aí conseguiu uns preços melhor, vendas futuras, né? Então esse está entregando o produto, mas o que deixou para vender agora, depois da colheita, esse está vendendo pontual, alguns lotes aí de soja, honrar os compromissos imediatos aí que ele tem, colheita, custo de frete, e o restante está tentando segurar o máximo possível para tentar ver se consegue um preço um pouco melhor. Porque nos preços que está hoje, fica inviável o produtor. Se ele vender a produtividade, ele não consegue honrar os compromissos que ele tem aí para seguir para a próxima safra. Então, ele está tentando segurar ao máximo as vendas
para tentar pegar um preço um pouco melhor para conseguir quitar suas dívidas. E aí, conforme está acontecendo esse andamento da colheita da soja, como é que está o plantio do milho segundo a safra? Quantos por cento de área já tem plantado por aí? Eu acho que o porcentagem do milho safrinha deve estar em torno de uns 80% a 90% já plantado, porque nós já saímos da janela ideal do plantio. A janela ideal seria dentro do mês de fevereiro, mas esse ano a gente viu que estendeu um pouco o plantio dentro do mês de março aí para poder cumprir um pouco do que o produtor tinha se programado no plantio. E diminuiu em torno de 50% do plantio em relação ao ano passado de milho aí na região, justamente por o atraso nas chuvas no início do plantio da soja, e atrasando a chuva no início, atrasa agora a colheita, que vai atrasar também o plantio. E além de tudo, algumas variedades de soja alongaram um pouco mais o ciclo dela. Então, uma soja que vocês esperavam colher com 110, 115 dias, está atrasando, está dando 120 dias. Isso influencia também do milho, ficando ele fora da janela ideal do plantio. E essa redução de cerca de metade da área que seria dedicada ao milho safrinha, Daniel, ela tem mais a ver justamente com essa questão da janela de plantio que você falou, ou também a questão do preço do milho, que também não está aquelas coisas, né, como a gente vê para a soja. O preço do milho ele também pesa na hora da decisão, então, do produtor? Sim, os dois têm fundamental importância, né? Tanto a janela ideal de plantio influencia e o preço também influencia. Na safra passada, o produtor teve uma expectativa de preço de milho muito bom no início do plantio da safrinha, né? Então ele arriscava um pouco mais, alongar um pouco. Esse ano o produtor foi mais conservador, né? Já que atrasou o plantio, diminuiu a compra de semente e insumos para poder plantar dentro da janela ideal e ter uma segurança de uma produtividade boa para tentar cobrir os custos, porque com o preço do milho baixo, tem que produzir bem para poder ter um pouquinho de lucratividade, que não vai ser muito esse ano. E com esse cenário de cerca de metade das áreas que não vão ser plantadas com o milho, o que o produtor vai optar para colocar nesses espaços? Nesse espaço ele segue fazendo cobertura de solo com braquiária, né, para fazer uma boa cobertura de solo, plantando um milheto, um pouco de sorgo. Sorgo na nossa região ainda está iniciando, aí há poucos produtores que plantam, mas já está iniciando um pouco. E o milheto é bem plantado, aí o produtor planta para colher mesmo, às vezes consegue tirar uma safrinha pequena de milheto, mas como o custo do milheto é bem baixo, além de fazer uma cobertura boa de solo, ele consegue dar um pouquinho de rendimento, de lucro para o produtor. Certo. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço por participar e bom final de tarde a todos. Tá aí, então estivemos com o Daniel Ler, que é presidente do Sindicato Rural de Balsas, lá no Maranhão, nos trazendo as informações da colheita da soja e também do plantio do milho safrinha por lá. Segundo ele, cerca de 30% a 40% das áreas de soja já foram colhidas. Isso está um pouquinho atrasado em relação ao ano passado. Segundo ele, na safra passada, cerca de 50% das áreas já teriam sido colhidas nessa época do ano. E isso se deu por causa da questão climática, irregularidade nas chuvas. Inclusive agora, no momento da colheita, as chuvas vieram e estão atrapalhando, inclusive causando algumas avarias nos grãos, o que tem descontado ali na hora da venda para os produtores. E aí, segundo o Daniel, o que ele traz também de informações para a gente em relação à produtividade? Com esse retrato de 30% a 40% das áreas colhidas, já se estima uma quebra na produtividade entre 5% a 10%, fazendo aí então uma média geral para o município entre 53 a 54 sacas por hectare em média. E em relação ao milho segunda safra, como houve atraso na janela de plantio, tanto por causa da questão do regime de chuvas, como também o alongamento do ciclo da soja, que foi plantada bastante escalonada lá no município, o Daniel ele explica que cerca de 50% das áreas não vão ser plantadas com o milho segunda safra e vão ser ocupadas ali com braquiária, com o milheto ou até com sorgo. Então os produtores não vão arriscar muito no milho safrinha esse ano lá em Balsas, no Maranhão. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.